Foram coisas que me marcaram demais, foi uma troca muito grande. É muito gratificante você passar um período estudando algo, pensando em algo, imaginando algo, colocar isso no mundo e apresentar pra pessoa e ela te devolver algo tão carinhoso. Pra mim, isso. Saudade. Muito. Os meus primeiros dias na Vilola foi uma surpresa, assim, pra mim, porque é quase como um namoro que você já tá namorando há um tempo, a pessoa já tá paquerando, na verdade, não namorando. E eu já paquerava a Vilola há um tempo, eu já conhecia a Vilola pelo Malefício, pelo Nuon. E eu lembro de uma vez estar assistindo lá no SESI, Portão, e lá da plateia olhar assim pra uma cena do Evandro e pensar, um dia eu ainda quero fazer uma peça assim. E não deve ser nada fácil fazer uma peça assim. E quando quando começou o processo do Pequena Abelha, eu vi que eu estava certo. Não é nada fácil fazer uma peça assim. Não é nada fácil, porque a gente parte de uma vontade, a gente partia da Amazônia e do conto da Jamilsa, mas nada. Tudo vinha da nossa imaginação e tudo a gente entrava no camarim, colocava os figurinos e vinha pro palco. E esse foi o início. Gostou? Gostei. O que me preocupava, assim, era a questão da improvisação, né? Porque eu tô acostumado a um tipo de improviso e sabia que aqui a gente ia trabalhar por um outro tipo de improviso. O que vocês preferem pegar hoje? A velha ou o homem? O homem é o do Porto? Pode ser o maldosão lá. Pode ser o maldosão e pode ser também o avô. A gente tem 3 para investigar hoje. O homem. Um deles. Do homem também. O homem. Também, se a gente chegar num lugar e tal, a gente pode largar e pegar outro depois. Na metade do ensaio, falar, vamos pular para outro. Mais um tempo para vocês investigarem. Mas o jeito da condução é tão coerente com todas as coisas que vão acontecendo que daqui a pouco isso já não é mais uma preocupação. Então, e foi um processo muito, muito, muito bacana, assim, de como as coisas foram sendo construídas, como o grupo, em pouco tempo, a gente tinha um grupo que chegou naquele momento também na Velola, não era só eu que estava chegando num grupo que já estava trabalhando junto, a gente estava com um grupo super jovem que estava chegando junto na companhia, no grupo nesse momento, mas em pouco tempo a gente estava improvisando junto de uma maneira muito, muito legal, assim, discutindo coisas num nível muito rápido de construção pelo formato do trabalho. A gente entra de euforia, na esperança. Tem que entrar com uma, depois se mudar, vamos entrar com essa suspensão de que ou o navio está chegando, ou alguém vai chegar, ou vai alguma coisa, ou a lua vai ficar vermelha, assim. Tá. E depois a gente viu o que rola, porque é difícil, assim. Isso, passa adiante, passa adiante. E agora eles se comunicam, elas se comunicam. Vai passando, de mão em mão. A Joana, a gente começou a lapidar, a cavocar nesse lugar, desse estado, dessa dor da América Latina, dessas mulheres, dessas meninas muitas vezes abandonadas, e a gente fez vários improvisos com todas as atrizes da AVE junto, e foi muito incrível esse percurso de ter a Elaine, a Nina, que na época estava junto, a Rê, todo mundo tentando esse personagem. Foi muito lindo, assim, muito lindo ver como todo mundo também queria sempre estar junto e ajudar a construir cada personagem do Pequena Abelha. E da Joana foi muito lindo, porque a gente descobriu coisas muito do universo fantástico em cima dela,
porque ela é uma personagem que voa. Muito desse lugar de como que essa menina poderia parir um filho, como que ela poderia descer dos Andes. Mais uma pirueta. Vão pra cima, meninas. Vocês estão pra baixo. A gente teve o Jean-Jacques logo no começo, e que foi uma coisa muito especial pra gente, no sentido de ter um apoio, porque por mais que o Breno já tinha feito no ON, eu não tinha feito nada. Então a gente tinha muito pouco conhecimento sobre essa área. Eu tava morrendo de medo, porque eu não fazia ideia do que eu ia ter que fazer. Eu sei que eu queria muito estar dentro, eu falei com a Ana que eu queria estar dentro, mas eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Il est question qu'ils comprennent la différence entre une musique et une musique de théâtre. A questão é entender a diferença entre uma música e uma música de teatro. C'est ça la difficulté. Essa é a dificuldade. 6 mois. Eu lembro que, acho que a primeira coisa que eu lembro foi que ele falou que a gente tinha que fazer vento. Fazer vento, mas como que vai fazer vento? Faz com a boca mesmo, né? Faz tipo... E entender isso como uma possibilidade. E como existem outras possibilidades para além de um instrumento ou para além de uma coisa específica que já está dentro da nossa cabeça, né? Quem que é esse aqui? Quem vai fazer, né? A história do Coqueiro é uma mentira. E no final ele voltou e foi muito interessante entender como foi essa construção. Quando ele voltou, a gente já estava em um outro lugar de conhecimento da música e do espetáculo. E o espetáculo, óbvio, já estava em um lugar extremamente mais avançado e a gente conseguiu trabalhar coisas incríveis, assim. Ele trazia ritmos, às vezes ele trouxe melodias, estados e... Então, aqui no Avelola é quase obrigatório você pintar a cena, sabe? Aqui tem que ter um corta-luz, quando ela puxa aqui no Manaus, que puxa o barquinho ali, que é um tecido, um ator sentado, e aquilo se transforma num barco, com o barulho dos compadres, né, com a sonoridade deles. O que é aquilo? Você não pode fazer aquilo com geral branco. E a maneira também que a gente vai fazendo a luz, né, a gente não faz uma planta da luz. A gente vai conversando, dizendo assim, vamos pôr naquela cena um refletor aqui, vamos pôr lá. Que depois aquele refletor que foi para aquela cena aqui acaba usando em várias cenas. Mas é um processo, aliás, eu nunca conversei com o Zil sobre isso, mas é uma maneira de fazer luz meio... A gente não faz planta, é engraçado, a gente faz só um esboço do que é e vamos acrescentando. Depois de cada ensaio, a gente vai pondo alguma coisa. Não pode ter cor, tem que ter cor, exato. Não, então põe só os 3 de cor. Ali, ou esse aqui. Aí, olha que bonito. Ali, O que você achou, gente? ali, ó. Opa, aí, acho que é esse. Aí. O que o senhor acha, senhor Zilkovski? Ah, é bom? O que você acha? É que o rosto dele, quando ele está Eu mais gosto. colorido, tá ali, ó, aí o rosto, aí, ó, melhora o rosto dele, ali, ó, ali assim. Ok. A mesa tá onde? Lá no canto? Ah, não, a mesa Ah, não, a aí mesmo. mesa agora tá aí. Ah, E agora sou eu, né, a sua Põe a parceira? lateralzinha de Depois dessa cena inteira, a gente tem a Adele! Tem uma coisa que eu lembro do processo de criação do Piaba, foi um sábado de manhã, que eu acabei ficando sozinho em cena, porque eu tinha proposto alguma coisa de vender. Eu não lembro como surgiu a ideia do vendedor, surgiu de algum lugar, mas já estava posto que eu estava propondo um personagem que vendesse coisas. E o Beto Bruel estava sentado na plateia, e a Ana Rosa também, e acho que o elenco estava se preparando para alguma outra proposta. E eu entrava em cena e tentava vender, e a Ana Rosa mandava voltar. E eu entrava em cena e eu tentava vender, e a Ana Rosa mandava voltar, e voltar, e voltar, e voltar. E na minha cabeça eu fiquei horas. Eu não sei na realidade quanto foi, mas aquilo me marcou muito, assim. Muito, muito, muito. Olha a corda! Olha só, minha galera! A senhora quer uma corda pro seu cachorro, pra mudança, pra alguma coisa? A senhora quer uma corda? A senhora quer de quem quer corda? Quer uma corda? Eu preciso ver como o que ele criou na cabeça dele, o que são essas maneiras incríveis, infalíveis, magníficas, que ele nunca volta pra casa sem vender uma corda. Não, comigo não funciona isso. Eu só saio desse porto depois que eu vendo uma corda, porque esse é meu... Eu conhecia muito pouco da Amazônia. Eu
conhecia pouquíssimo da Amazônia. Para um processo é necessário que você tenha pelo menos no seu imaginário, né? Então tudo eu aprendi aqui dentro da Vilola. Eu fui muito inspirado. Eu terminei o processo completamente apaixonado pela Amazônia, com vontade de conhecer a Amazônia. Então eu lembro que a gente lia muito sobre a Amazônia, a Ana Rosa lia pra gente, trazia livros, e a gente acompanhou parte da montagem do Rio Negro, né? Do Rio Negro são as pessoas, o documentário. Então eu lembro que em um dos ensaios nós assistimos um dos primeiros cortes do documentário. Roberto, take 4. Ele foi um projeto que nasceu desse relacionamento que eu tenho com as comunidades na Amazônia e uma vontade de documentar aquela região, fazer uma documentação dos personagens daquela região. Então, quando a gente foi filmar, a gente já tinha muita intimidade com esses personagens. E o legal foi que depois, então, de gravar, de editar, montar tudo mais, a gente voltou para as comunidades, para todas as comunidades onde a gente fez as gravações, ou então, se não foi numa específica, organizou barco para as pessoas poderem assistir também, o resultado final. Bom, eu já vou, hein? Quando eu digo que eu vou, eu já fui. E foi algo, assim, da qual eu sou muito feliz e grato por ter feito, junto com vocês, né? Uma coisa muito bacana. Eu acho que em tudo que você tem curiosidade, você tem desejo, você pode se aprofundar muito aqui, porque mesmo você não tendo curiosidade e desejo, você tem que se aprofundar em tudo, porque você pode saber que pode ser que você não goste de bordar, mas um dia vai precisar de alguma pessoa bordando, você vai ter que ir lá bordar. Então, é um trabalho de muita colaboração em todos os sentidos de construção. Então, no Manaus, a gente foi afinando alguns discursos. Então, a gente sempre tinha uma fala e dizia, não, olha, esse caminho aqui parece que não é esse caminho, vamos tentar deixar isso para lá. Olha, o que a Caro propôs hoje é muito potente, tem alguma coisa inexplicável aqui, tem outra coisa inexplicável aqui. Então, a gente ainda não sabia o que era, mas a gente já tinha algumas pistas do que não era. Eu não sei até onde a minha mão tá nos figurinos, porque tem formas que vieram inteiras, assim. A Guilhermina, por exemplo, tem uma forma que a Caro propôs e que veio inteira, assim. Daí a gente faz adaptações, melhora um pouco a estética, cuida um pouco mais de dar uma época um pouco mais clara dentro do que a gente precisa. Mas as formas elas vieram muito dos atores, né? De experimentos, assim. Ou coisas como para mim que é tão revelador assim, dessa coisa de que a gente experimenta. Então eu também experimento outros personagens que não é o Justino. A Lelê experimenta, todo mundo experimenta todos os personagens, tem essa possibilidade. E eu fiz uma proposição lá no começo do ensaio para a Candela, experimentei em mim, e a Regina falou assim, nossa, eu gostei muito do que você fez na coisa, eu posso experimentar? Aí eu pego a roupa que eu tinha feito em mim, monto na Regina, e ela experimenta um tempo, e daí ela vai fazendo adaptações, e ela mexe naquilo que eu já tinha começado, e acaba sendo muito próximo do que ficou a roupa dela. E ela disse que a senhora sabe tudo da vida e da morte, e que só sua mão para tirar meu curumim dessa agonia. Joana! Candela, a mulher que conta a história e que vive a história de Manaus, ela é como a natureza. A natureza ela pode ser furiosa em alguns momentos e ela pode ter uma calmaria em outros momentos, e ela é amorosa, e ela daqui a pouco ela é rebelde, daqui a pouco ela faz uma coisa que te surpreenda. Então a Candela era a natureza, ali no meio da floresta, amando e odiando quando era preciso. É bacana, né? Porque é tão humano, né? Eu acho que o teatro é o lugar das grandes discussões. É um lugar onde a gente põe à prova aquilo que é mais humano na gente.
de um lado a outro, não se vê a margem. Às vezes só a água para ali e às vezes meio escondido, sem que nada se dê conta. Observar a laninha que derramava sua doçura por onde passava. A gente vai fazer uma fala aqui, se quiserem se aproximar. Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente vê no dia da estreia, geralmente a gente vê um monte de rostinho conhecido, cheio de afeto no olhar, e isso alegra muito o pessoal da produção que fica aqui pra fora. Tenho certeza que a energia desse momento chega diretamente pro pessoal que está se preparando aqui na sala. Geralmente, quem já é freguês da casa, que eu acho que é a maioria das pessoas que estão aqui hoje, sabe que quem faz essa falinha aqui do começo é a Ana Rosa, que é minha mãe. É parecido, mas não é a mesma coisa. Eu espero tentar fazer um pouquinho do que ela faria aqui, porque eu sei que ela fala muito bem e emociona muita gente. É o quarto espetáculo da Trupe Velola, um momento muito importante para a companhia, um elenco que está começando a trabalhar com a gente, uma parte do elenco que já é da casa, que já trabalha com a gente há muito tempo, mas grande parte do elenco novo. Enfim, é uma grande honra receber vocês. Um bom espetáculo a todos. A gente vai colocar para dentro primeiro quem tem ali o papelzinho com um número em verde, tá, gente? Quem tá com o número em vermelho, isso significa que vocês estão na lista de espera, uma tragédia. Não, mentira, a gente vai tentar colocar todo mundo pra dentro. Mas eu vou ver, a gente vai primeiro acomodar quem já fez reserva, quem já tem lugar garantido, tá bom? Obrigada e um bom espetáculo.